Rejeite o mundo. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Está em Hebreus, capítulo 11, do versículo 23 ao 26. Muitos pensam que o tempo de deserto, que é o tempo de provação, como estamos vivendo, é um tempo no qual, no máximo, vamos sobreviver. As vitórias devem ser esquecidas, pois sobreviver já está de bom tamanho. E isso é uma completa falta de entendimento do que é deserto. Moisés passou 2/3 de sua vida em um deserto e foi um dos homens mais vitoriosos que já passaram por essa terra. Fez uma obra que ninguém fez, maior que a obra que ele fez, somente Jesus Cristo fez. Então vamos aprender com Moisés. Qual foi a primeira coisa que Moisés fez quando entendeu o chamado de Deus? Recusou o Egito, que representa o mundo, os valores mundanos. Ele abriu mão dos prazeres que o mundo oferece, porque entendeu que o mundo foi constituído pelo diabo, e o que ele oferece é comida para nossa carne. Quanto mais a carne se alimenta, mais longe do propósito divino estaremos. Todos se lembravam do Egito enquanto caminhavam no deserto. Todos aqueles que se lembravam do Egito enquanto caminhavam no deserto morreram no deserto. O deserto vai transformar a nossa forma de ver as coisas. Para isso é necessário rejeitar a forma de se enxergar antes e abraçar a nova forma de ver. Paulo explica isso na carta aos Romanos. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está em Romanos 12, versículo 2. No deserto é tempo de renovação da mente para as conquistas em Canaã. Mas as conquistas começam já no próprio deserto, sendo que a maior delas é a própria renovação da mente. Quando a nossa mente é renovada, conhecemos sem problema algum a vontade de Deus. Como a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita, conhecê-la e praticá-la é pré-requisito para colecionar vitórias. Nesses dias, Deus está mudando a nossa forma de enxergar as coisas para formas superiores ao que o mundo enxerga. Esteja preparado para deixar nesse deserto todos os conceitos, princípios e valores que você aprendeu no mundo. Eles são trapos de imundície para Deus, está em Isaías 64, versículo 6. E estamos em um plano superior, com promessas superiores e, por consequência, com atitudes superiores. Prepare-se para vencer no deserto. No entanto, tudo começa por rejeitar o mundo. Reafirmando a minha fé. Eu quero que toda sujeira que foi introduzida na minha cabeça pelo mundo seja substituída pela visão clara, divina e santa do Senhor Jesus. Compromisso. Vou fazer uma reeducação alimentar e espiritual nesse tempo de deserto. Senhor Jesus, nós oramos nesse dia, Pai, para que o Senhor nos dê um coração e nos dê uma mentalidade transformada ao final desse tempo de oração, desse tempo de jejum, desse tempo que estamos vivendo, porque há muitos, nós percebemos, Pai, que durante essas circunstâncias que o mundo enfrentou, muitos desanimaram na sua fé, muitos abandonaram a cela, muitos não frequentam mais os cultos, deram ouvidos às coisas do mundo, e nós percebemos que muitos ainda estão apegados às coisas do mundo, aos prazeres do mundo, e não querem rejeitar, mas é porque eles ainda não entenderam a revelação que o mundo jaz no maligno. O mundo pertence ao maligno, o mundo pertence ao diabo, e a palavra de Deus diz que o diabo e o mundo serão completamente destruídos quando nosso Senhor Jesus Cristo retornar em glória. Pai, muitos ainda estão
sendo escravos, tiveram a chance de ouvir a verdade, de conhecer as coisas de Deus, mas ainda estão aprisionados e correndo atrás das coisas desse mundo. Nós oramos para que o Senhor liberte estas pessoas da escravidão em que suas mentes estão. Pai, a palavra de Deus diz que o povo de Israel caminhava para Canaã. O Senhor queria levar para uma terra que emana leite e mel, queria levar, Senhor, para o propósito, para a vontade de Deus perfeita, onde eles teriam uma nova vida, uma vida com a verdadeira paz, com a verdadeira alegria de Deus, recebendo tudo das mãos do Senhor. O Senhor tinha sonhos poderosos e o povo caminhando, mas ainda pensando nas coisas do mundo, ainda com saudade das coisas do Egito. Vai, há muita gente caminhando com Cristo, vindo para a cela, vindo para a igreja, mas ainda está pensando nas coisas do mundo, ainda está pensando na velha vida, ainda não conseguiram romper com o pecado, ainda não conseguiram romper com os desejos, ainda se sentem na dúvida. Uns até dizem que estão em cima do muro, mas na verdade não estão, ainda estão no mundo, ainda estão aprisionados e não percebem que os demônios, Pai, estão se alimentando da sua carne, estão se alimentando, Senhor, das suas vontades. A palavra de Deus diz que todos aqueles que sentiram saudades do Egito, que sentiram saudades do mundo, morreram no deserto, morreram sem desfrutar da promessa, morreram sem desfrutar daquilo que o Senhor tinha para eles. Senhor Jesus, nós oramos nesse dia, tem misericórdia, Senhor, das pessoas, Senhor, que estão caminhando, Pai, que estão, Senhor, nas celas, ou que estão na igreja, aqueles que, Pai, que têm a chance, que o Senhor tem dado a oportunidade de viver uma vida plena, uma vida em abundância, mas que ainda estão cheios de saudades do mundo, ainda que são cheios de saudades das coisas dessa terra. A palavra de Deus diz que se o coração deles, Senhor, não for quebrantado, se eles não se arrependerem, Senhor Jesus, e voltarem o coração para Ti, eles morrerão nos seus pecados, eles morrerão nesse mundo. E quantas pessoas estão morrendo, Senhor? Quantas pessoas estão morrendo porque não entenderam a verdade? Espírito Santo, nós te pedimos. Nós não nos conformamos com esse século, mas pedimos, transforma-nos através da renovação da nossa mente, porque todo o problema está na mente, eles não conseguem compreender a verdade. Pai, renova, para que eles de fato possam experimentar a vontade de Deus. Espírito Santo, que eles possam decidir, posicionar-se, a rejeitar da vida deles tudo que vem do mundo. Pai, todo lixo, toda sujeira que foi introduzida na vida deles, na cabeça deles, quebra em nome de Jesus. Que o Espírito Santo dê, Senhor, dê a essa pessoa uma visão clara de quem Tu és, uma visão clara de Deus. Que nesse tempo o Senhor possa, Deus, modificar, transformar o interior, para que eles possam desfrutar da verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Amém.